Existem muitas coisas acontecendo hoje. Os acontecimentos que nós temos ao nosso redor trazem informações, notícias, trazem imagens, trazem sons, odores, trazem percepções, sensações que nos informam de que talvez o mundo não esteja bem, talvez o mundo esteja mal. Mas se formos olhar de uma maneira um pouquinho mais coerente, vamos perceber que as sensações são apenas sensações. Bem ou mal, bom, ruim, certo, errado, são percepções que vêm da nossa lógica, dos nossos valores, da nossa ética, dos nossos parâmetros de entendimento da realidade, de uma certa estética que afirma é melhor, é pior. As sensações em si, elas são apenas a informação de que estamos vivos e que temos a capacidade da consciência, de nós conscientes, de perceber a realidade por meio dos sentidos. Mesmo a sensação do pensar, reconhecer os pensamentos que surgem do inconsciente, ao julgamento bom, ruim, bem e mal, também não passa de uma relação com a consciência e os nossos valores. Valores é uma questão muito curiosa, moral, ética, são todos pontos parâmetro. São faróis que nos permitem avaliar onde cada coisa está. Então eu digo que esse meu parâmetro diz que tal situação, se acontece aqui é bom, se acontece lá é ruim. Seria alguma coisa para uma pessoa que come carne. O animal que morre, para mim, é o que me traz o alimento. Uma pessoa que não come carne e tem uma outra ideologia diria que o animal que morre é um crime, é uma consciência que se extingue. Então, são parâmetros. Esses parâmetros levam eventualmente a choques de parâmetros. Eu olho a situação do parâmetro onívoro come carne, eu olho do parâmetro vegetarianismo, não come carne. Eventualmente eu olho do parâmetro, eu percebo a consciência da existência como tendo mesmo valor, um inseto, um boi, um ser humano. Eu percebo a consciência da existência como tendo o mesmo valor, mas cada existência tem o seu papel, inclusive alimentar, assim como uma gazela alimenta um leão. São todos argumentos que podem se debater a partir de parâmetros. Mas no final das contas, se eliminássemos os parâmetros, nós teríamos a sensação, o sentimento, a consciência do sentimento. Dentro da meditação, o que se busca é a consciência dos sentimentos, inclusive a consciência dos pensamentos. A consciência de que, assim como os sentimentos não precisam ser julgados bom, ruim, mal ou bom, analisados, solucionados, os pensamentos também não precisam passar por esse processo. Dentro desse aspecto, nós temos uma consideração que é bastante interessante. Nós estamos numa situação, por exemplo, em que artistas, em que ambulantes, em que autônomos, em que pessoas que exercem uma série de serviços, trabalhos, e que obviamente têm valor na sociedade, por um ponto parece ter desaparecido o valor. A resposta financeira não mais está ali. Com o comprometimento da resposta financeira, se compromete a existência. Não tem como se pagar o aluguel, pagar a prestação, comprar o alimento, comprar a roupa, comprar o abrigo para o frio, comprar a cobertura para o calor, para o sol. Então, coloca-se numa situação de sofrimento. No entanto, nós entramos dentro de uma outra orbe. O trabalho, ele não é um valor apenas pela remuneração financeira. A remuneração financeira ela é um fator fundamental, extremamente importante, quando se pensa no trabalho na orbe econômica. Mas o trabalho também tem outros fatores. Nós podemos considerar alguma coisa do gênero, um místico religioso. Ele trabalha, ele eventualmente tem uma remuneração financeira, mas o trabalho, em termo geral, deveria ter um valor maior. A redenção, a salvação, a iluminação, a conscientização, a libertação espiritual daqueles que recebem a informação do místico religioso.
O místico religioso que coloca a questão financeira em primeiro lugar, ele passa a ser um assalariado, um empresário, e não mais um místico religioso. Ele deixou a sua principal característica, ou pelo menos o que definiria o seu papel como místico religioso, para ser alguém que busca o acúmulo de capital. Existe a desculpa que diz: o acúmulo de capital é uma ideia de mostra de sucesso religioso, um sucesso da minha fé, um sucesso da minha crença. Sim, mas esse sucesso é um sucesso parcial, um sucesso do ponto de vista econômico. Essa é uma maneira de ver a questão. Então, seria possível pensar assim: eu não duvido da fé, da crença, mas é possível duvidar daquele que divulga e daquele que afirma ter fé. A duvidar daquele que divulga e daquele que afirma ter fé não representa nada na relação da fé, do ensinamento, da espiritualidade em si. Nesse sentido, tudo que estamos fazendo é fazendo a partir de um parâmetro ético-moral, determinando se aquela divulgação da fé, aquela crença, ela está pautada na fé, na crença ou num ganho secundário. Aquilo que a gente poderia observar de uma maneira simples, como falamos. A leva a B, que leva a C. Eu tenho fé pela conexão com o divino, com a espiritualidade, com o universo, com o todo, ou tenho fé para que isso me traga um resultado financeiro, me traga um automóvel, me traga sexo, me traga roupas, me traga viagens. Então, existe questões que podem ser pensadas, em que quando colocadas de maneira analítica, o ganho secundário terciário, muitas vezes, quando colocado como maior valor, elimina a questão principal. Esse é um ponto que nós poderíamos pensar, observar. Quando nós temos o trabalho apenas como resposta financeira, esse trabalho ele tem ainda o seu valor, mas também mostra que, eventualmente, quando nós assumimos esse trabalho e ele perdeu a resposta financeira, o trabalho perdeu o sentido. Por outro lado, dentro de uma orbe artística, de uma orbe de espiritualidade, mesmo que não tenha a questão financeira, o trabalho não perde o sentido. Algo que poderia se pensar nisso é que, com todos esses acontecimentos, a sociedade em si, muitos vão perceber que ter um trabalho no qual a resposta financeira seja a única questão é um trabalho que, eventualmente, é um trabalho espiritualmente, como conceito de existência, bastante frágil, bastante arriscado de se assumir. E, eventualmente, pode-se perceber que se coloca em xeque a ideia de resposta financeira, acúmulo, como sendo o significado da existência. Se você quiser, o acúmulo financeiro e o prazer propiciado pela posse como a razão da existência. Isso é um consolo para as pessoas que não estão tendo resposta financeira? Não, não é um consolo. Isso seria muito mais uma ideia de que, na hora de escolher o trabalho, talvez fosse interessante pensar se o ganho principal, qual deve ser e como reconhecer os ganhos secundários, terciários, daquilo que se escolheu fazer enquanto trabalho. E qual é a prioridade daquilo que se realiza. Porque, eventualmente, se o trabalho nesse momento, a questão financeira não é a questão principal, é possível continuar realizando o trabalho. É preciso cuidar para encontrar uma resposta financeira e, inclusive, apelar para as questões de governo, para as questões outras, para as questões de seguridade, que permitem a manutenção da ordem financeira para ter o teto, para ter o alimento, etc, etc. Fundamental, é necessário. No entanto, nesse momento no qual a mente está conturbada por tantos pensamentos que fazem entrar em confronto, eu comigo mesmo, ter o trabalho, ter algo para realizar, ter algo para aprofundar, independente da questão financeira, ou seja, estar me ocupando, realizando algo na existência, é um fator de bastante
propriedade para lidar com a dificuldade que é a mente. Se agora eu consigo me ocupar do meu trabalho, eu não me sinto constrangido, apesar de não ter resposta financeira, mas eu ainda me ocupo com o meu trabalho. Talvez eu esteja percebendo que meu trabalho é um valor maior do que apenas o financeiro. Num segundo aspecto, eu estou talvez produzindo roupas, fantasias, peças, conhecimento. Eu estou produzindo e quando essa crise passar, eu vou ter algo para oferecer para o mundo, que inclusive vai eventualmente me dar resposta financeira. Esse é apenas um ponto de vista, não é a resposta para a questão. A questão de ordem trabalho, finanças, as questões de governo, as questões empresariais são muito mais complexas. É apenas um ponto de vista para tentar reconhecer em si qual é a relação minha para com o trabalho.